você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Está entrando no ar o seu programa Encontro Racional. Boa noite, ouvintes da Super Rádio Tupi. Boa noite, Brasil. A partir deste horário, nós estamos trazendo até os seus lares a energia racional, a energia mais poderosa que existe, a luz dos livros Universo em Desencanto, que transmite a paz, a harmonia e a verdadeira fraternidade universal. Este é o momento de você lembrar de você. É o momento de estar ligado à maior potência cósmica, ao racional superior. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Um habitante do mundo racional. Nosso mundo de origem, de onde todos vieram e para onde todos querem voltar. E cultura racional é um conhecimento que desvenda todos os mistérios da vida da matéria, do ser humano, e que revela a gênese verdadeira do mundo e da humanidade. É o reencontro com a individualidade perdida. O objetivo da cultura racional é ligar todos à sua base de origem através do desenvolvimento do raciocínio. Portanto, fiquem conosco, participem deste seu programa através do fone Disque Racional 291-2884 ou 948-2598. 291-2884 ou 948-2598. Vamos juntos sentir a vibração dessa energia, pois começa agora a audição racional deste domingo. E agora, uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. Hoje em dia, todas as pessoas vivem sem sossego. Todos vivem numa avalanche de ruínas, em curto-circuito uns com os outros, em choques uns com os outros. Todos vivem em atritos e o descontentamento é universal e sem precedentes, porque ninguém vive mais contente. A causa de tudo isso é a mudança da energia que comanda a natureza e o ser humano. Tudo isso é a retirada da energia magnética e nessa retirada, o magnético balançando a estrutura de todos e de tudo, sendo grande a desolação de toda a humanidade universalmente. A pergunta mais generalizada no mundo é: o que é que está se passando no mundo? Uma coisa esquisita. Ninguém se entende. Então, ninguém sabia explicar a causa que foi a mudança de fase e o término da fase do animal racional. Quem regia a fase do animal racional era a energia magnética. Mas a sua fase terminou e na sua retirada, o magnético vem abalando tudo aos poucos e todos sofrendo as consequências deploráveis. As ruínas se multiplicaram e se complicaram no mundo inteiro, pois que tudo é da linha deformada, e tudo concorrendo por essa linha e dando a causa para tantos maus efeitos. Quanto mais se esforçam para tudo de bom e de belo
e de bem se realizar, mas tudo se desenrola ao contrário, num desequilíbrio infernal, de tal modo que no mundo ninguém tem mais sossego, ninguém tem mais paz. E ninguém sabia explicar que a causa de tudo isso foi o ser humano não se atualizar nos movimentos naturais para saber que houve a mudança para uma nova fase, a fase racional. E daí se ligar a essa nova energia para todo o seu equilíbrio. Então diziam que isto era um fenômeno astrológico. Isso são influências dos astros? Isso é alguma mudança astrológica? Enfim, os estudiosos começaram a fazer uma porção de suposições daquilo que não conheciam a causa. Principalmente os astrólogos começaram a fazer uma infinidade de suposições, e cada qual dando o seu parecer da maneira que interpretava os movimentos dos astros. Que Saturno indica isto assim, e assim é que Vênus modifica. Por isso, assim e assim é que Capricórnio está numa linha certa e chegará no fim da sua meta, porque os demais planetas estão em seu auxílio. Enfim, dentro da astrologia, cada qual ia estudando para ver se encontrava a solução certa e exata, e alguns se aproximando mais ou menos. A Terra passará por grandes transformações e modificações para melhor. Cada astrólogo fazendo a sua referência e com seus pontos de vista, de acordo com o estudo de astrologia, mas muito longe de definir a causa certa. A causa certa é o fim de uma fase e a entrada de outra. E agora, tomando conhecimento real da forma da estrutura dessa deformação racional, todos estão encontrando a causa do desastroso golpe que passa toda a humanidade nesse desequilíbrio infernal. A causa do mal é o efeito da energia magnética em sua retirada, o grande abalo sobre o universo. Mas, com a fase racional, tudo se normalizará racionalmente, porque tudo isso é passageiro. São fases que passam e depois tudo se acomoda. Termina uma fase e entra outra. Mas a fase racional é a última fase da vida da matéria. Fase em que todos voltarão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, tudo isso que está se passando é uma passagem universal, e a fase racional é a fase mais brilhante da Terra, porque é a fase consciente e positiva. Tudo se normalizando em forma de paraíso racional. Por todos ficarem ligados ao mundo racional e todos sendo orientados racionalmente, para viverem brilhantemente, racionalmente, na vida da matéria. Todas as mudanças de fase são assim. Sempre causam pequenos e grandes transtornos. É uma coisa normal, por tudo ser evolução natural da natureza. É como a ameaça de um grande temporal, e que os trovões anunciam um grande mau tempo, mas fica tudo somente nos trovões, sem um pingo d'água. Tudo isso chega à serenidade normal e natural de uma vida muito melhor,
que é a vida racional. A fase racional, que é o natural da natureza, tratando de acomodar todos e botar tudo nos seus lugares. Porque ninguém é mais do que a natureza. A natureza é mais do que tudo e mais do que todos. Por isso, a natureza fez tudo, gerou tudo, criou tudo e mantém todos. Então, quem teve forças para lhe fazer, para lhe gerar, para lhe criar e para lhe manter, também tem forças para endireitar tudo e todos. Todos estão sob o domínio de quem tudo isto fez, que foi a natureza. A natureza teve forças para lhe fazer, também tem forças para lhe endireitar e para fazer e desfazer. Por isso gerou todos, criou todos e mantém todos de tudo. Mas muitos nunca puderam fazer esse julgamento. Nunca tiveram condições de fazer esse julgamento, por estarem na categoria de animal, julgando que todo o pensamento e toda a imaginação é de si mesmo, e dizendo: eu estava pensando assim, eu estava imaginando assim, eu pensei assim, eu imaginei assim. A pessoa, por não se conhecer, por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê que existe em cima desta terra, é que nunca pôde saber quem sou eu. Porque se soubesse, saberia que era um feito dessa natureza, mantido por ela e governado por ela. Por não saber quem és tu e quem sou eu, o eu é a natureza, o tu é a pessoa. O tu é o feito da natureza e o eu é onde fala a natureza. O pensamento está no eu e a natureza fala no eu, que é o pensamento. Então todos são governados pela natureza e não por si mesmos. Como quem não conhece e diz: quem manda em mim sou eu mesmo. Mas se soubesse, não diria assim. Diria ao contrário: quem me manda é quem me fez, e quem me mantém é quem me manda também. Tu é um feito dessa natureza, que vive, mas que não sabe por que vive, e por não saber por que vive, não pode saber o que diz. E por todos não saberem o porquê vivem, é que julgam ser aquilo que não são. E por julgarem ser aquilo que não são, o que acontece? É o que acontece há muito, o sofrimento horroroso e pavoroso no mundo inteiro, pois todos são feitos da natureza e governados por ela. E deste modo todos são joguetes e robôs da natureza, e começam a pensar que as ideias são suas, e os pensamentos são seus, por não se conhecerem. E por isso tem um relógio na cabeça, com os 7 ponteiros que funcionam dentro da vida natural. Na natureza está o poder dos poderes sobre os seus feitos. A natureza é racional. A fase é racional e vai começar a transmitir a seus feitos o que é racional. Então, naturalmente, pela evolução natural,
tudo será racional. Tudo e todos serão racional. Não é serão racionais, não. É serão racional. Porque racional é uma coisa só. O governo de todos está no poder dos poderes naturais da natureza, para que chegasse o dia da consagração da fraternidade racional, paz, amor e a junção verdadeira, a junção racional de todos unidos ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos, que estavam decaídos aí neste encanto, como animais aí em prantos, agonizando nesta vida de quem pede socorro dia e noite, implorando a supremacia racional, sem conhecer o que é racional, por não aguentar o peso da vida de animal que vive a vida inteira à procura do bem, e este bem sempre por encontrar, e o mal no mundo inteiro sempre a se multiplicar. E agora os endereços onde você encontra os livros Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional do Centro, Rua Nova Barão, Loja 40, Altos, fone 255-2699. Casa Racional de São Paulo, Rua Barão de Iguape 46, Casa 1, Liberdade, fone 277-0099. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. E agora, as informações da semana. Já não dependo das loucuras, já encontrei o que fazer. Agora tenho na verdade, estou vivendo com prazer. E viver eu agora já não dependo de você. Eu agora já não dependo de você. Como o brilho do meu olho, voltou a paz interior. Do universo em desencanto, me reencontrei com muito amor racional. E agora, chegando bem se afasta o mal. E agora, chegando bem se afasta o mal. Já não dependo das loucuras, já encontrei o que fazer. Agora sei toda a verdade, estou vivendo com prazer. E viver eu agora já não dependo de você. Já não dependo de você. Tá aí um som gostoso, racional. Lembrando que as músicas racionais são ligadas à energia racional,
por isso transmitem paz, tranquilidade e aquela alegria, né? Então, vamos ao programa de hoje? O Wilson Vitorino ligou aqui pra gente, lá de Itapecerica da Serra, diz que está ouvindo e manda um abraço para todos da equipe. Ok? Wilson, um abraço a você aqui de todos nós também, viu? Doação para a Casa Racional da Liberdade. Quem tiver uma máquina de lavar roupas pode ser usada para ser doada à Casa Racional. Ligar para 277-0099 com Diomar ou Santos. Ou dirigir-se para a Casa Racional. Rua Barão de Guape, 46, Casa 1. As próximas viagem para São José do Rio Preto. Dia 6/8, dia 7 em São José do Rio Preto. A saída sexta-feira à noite, no dia 6/8. Então temos dia 7 em São José do Rio Preto e dia 8 em Olímpia. São duas cidades em que a caravana e os estudantes se apresentarão. Passagens nas livrarias. Atenção, estudantes da Cultura Racional. Desfile em 7 de setembro, Dia da Pátria, na Avenida Tiradentes, em São Paulo, com a Banda Racional e 3 pelotões de estudantes. Treinamento para marchar. Inscrição no dia 21/8 de 93, com Assis ou Paulo, em Santo Amaro. Dessa vez, além da Banda Racional, vai os estudantes também junto com a banda na avenida. Então, é necessário que todos aqueles que queiram participar do desfile dentro da avenida, que entrem em contato com Assis ou Paulo na Banda Racional para tomar as instruções quanto ao uniforme, para a marcha, tudo isso aí, tá ok? Então, não esqueça, gente, entrem em contato para vocês também participarem desse desfile de 7 de setembro. Olha, eu vou dar o nome de algumas pessoas aqui que ganharam o livro Universo de Desencanto, foram contemplados aqui na rádio, no nosso programa, e não foram buscar o livro ainda, hein? Tem um mês, tá? Para retirar. Pode ser você mesmo, um amigo seu, um parente com a identidade. Tibério César Galdino de Oliveira, Nelson de Souza, Manuel Caetano Barreiro, Sônia Maria de Assis, Marisa Spuldaro, Maria Carmen, Isabel Lopes Filho. Então, o livro está aguardando vocês, é só ir lá retirar com a identidade, ok? A Casa da Cultura Racional, 277-0099 é o telefone. E em 15 de agosto, viagem a Sorocaba, com a apresentação da Banda Racional. As passagens estarão nas livrarias. E o senhor Albino Augusto ganhou o livro também, esteve lá na Casa da Cultura Racional recebendo o livro e mandou um abraço para a equipe e nós também retribuímos, viu, senhor Albino? Aquele abraço e firme na leitura para que possa desenvolver o raciocínio também. E ligado aqui com a gente, o senhor Moacir Pires Barbosa, da Coab 1, da Itaquera, que está ligadão, e nós aproveitamos para também mandar um abraço ao senhor. E as caravanas de porta em porta continuam no centro da cidade, saindo da Casa Racional aos domingos, das 8 horas às 17 horas. O Barão de Guape, 46, Casa 1, Liberdade. E a caravana do Léo, idem, saindo aos domingos da Praça da República às 8 da manhã. Muito bem. Paulo, nós fazemos a divulgação através do programa, os estudantes fazendo diversas maneiras, porta em porta, seja de qual forma for, para divulgar esse tesouro dos tesouros, que é a obra Universo de Desencanto. E no espaço também, os extraterrenos fazendo a divulgação deles, dia e noite, né? E ajudando assim o povo a se conhecer mais um pouco. Um ouvinte nosso aqui, que ainda não é leitor, o Orlando da Silva, um amigo dele estava gravando um programa, né, numa fita, e entrou a fita do extraterreno comandante Ashtar. Então ele, muito assustado, ouviu domingo passado nosso programa, nós citarmos os extraterrenos, e ligou para a Casa Racional perguntando, assustado, por que tinha acontecido aquilo. Então é mais uma das pessoas que o comandante Ashtar, né, a pessoa assim, a entidade ligada também à linha racional que está fazendo a sua divulgação, é mais uma das pessoas beneficiadas, e nós temos lá a gravação. Oportunamente, se for possível, a gente vai colocar para os ouvintes também essa mensagem muito linda do Ashtar, não é verdade? Exato. Então, as provas e comprovações de que tudo é um grande mecanismo, de todas as formas você tem a propaganda aí da natureza, a natureza fazendo chegar a mensagem racional de todas as formas.
Ele é o Orlando da Silva, que mora na cidade de Pirituba. Então um abraço aí pro senhor Orlando, hein, senhor Orlando? E aparecendo, querendo aparecer, eu ligar pra gente, estamos à disposição. Mais um agradecimento especial à senhora Ruth Rodrigues Vinhal da Silva e o senhor Marco Antônio Vinhal da Silva, assíduos ouvintes desse programa, que doaram os livros número 3, 14, 17 e 18 para a Biblioteca do Presídio de Avaré, que para lá foi enviado juntamente com o ofício à direção do presídio e junto com muitos folhetos para o trabalho de divulgação naquele presídio. Luiz, eu quero também aqui mandar agora, nesta oportunidade, um abraço para a professora Silvia Martins, lá do Espaço Esotérico Cultural, onde fizemos uma palestra de cultura racional no mês passado. Fomos muito bem atendidos lá pelo pessoal, foi muito bom a palestra e já está marcada uma outra aí para logo. E a palestra lá é com aquelas... a palestra nós utilizamos material audiovisual, aliás, mais visual do que o áudio era eu mesmo, né? Mas era o visual com o retroprojetor e nós pudemos fazer então uma explanação que foi bastante interessante para o pessoal. E essa palestra eu vou repetir na Casa Racional, já está combinada lá com o Santos, e também nós vamos fazer uma próxima apresentação, aí depois a gente dá o endereço direitinho, aliás, a data direitinho, porque é na rua Sirendi, lá no Tatuapé, 401. E ela está convidando aqui, inclusive convidou os estudantes da cultura racional para o dia 25 e 26 de setembro, um coquetel das 14 às 20 horas, para o lançamento do livro Parapsicologia e as Ciências Alternativas. Então, é a segunda-feira dos Anjos e Arcanjos. Então tá aí. Avisar a todos. É lá na rua Jacirendi 401, Tatuapé. Telefone 296-2527. Quem quiser algumas maiores informações pode entrar em contato aqui comigo ou com a equipe aqui para ter essa informação. Bom? Muito bem. Olha aí, cultura racional de todas as formas, jeitos e maneiras. O importante é falar disso. Sim, esses espaços esotéricos são muito importantes porque os movimentos de nova era estão abrindo espaços e buscando justamente aquilo que a cultura racional tem a apresentar. E mesmo os espaços da velha era, os conhecimentos do passado, dentro da cultura racional também se tem conhecimento deles. Que nova era nada mais é do que uma velha era renovada, né? Exato. Porque os conhecimentos, o conhecimento é um só, a origem de todos é uma só. E agora o que acontece é o renascer daqueles antigos conhecimentos com a nova roupagem, a nova aproximação, com a maior maturidade do ser humano. Sim, tinha-se conhecimento da origem da humanidade de baixo para cima. E a verdadeira origem de um mundo superior vinha-se buscando há muito. Tá certo. E agora nós vamos dar seguimento ao próximo segmento do programa, que é o Vamos Nos Conhecer. Você está ouvindo um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. E agora, vamos conhecer? Buscar explicações sobre a existência da vida e os seus mecanismos é uma atitude milenar. Conhecer a si próprio é uma impulsão natural do ser humano, uma necessidade básica para a sua realização interior, para o seu equilíbrio sobre todos os aspectos. A intuição do homem sempre lhe fez prever que antes de obter a harmonia essencial, era preciso adquirir a consciência cósmica, ou seja, ouvintes, perceber-se vivencialmente como parte do processo que funciona como um todo, a vida. E por causa desta busca, muitos homens tornaram-se célebres e são hoje considerados grandes pensadores da história da humanidade. E nós escolhemos para ilustrar esse tema de hoje um pensador contemporâneo, Judith Krishnamurti, falecido a 17 de fevereiro de 1986. Krishnamurti teve sua formação acadêmica em Londres e Paris. No começo deste século, chefes da Sociedade Teosófica fundaram a Ordem da Estrela do Oriente.
destinada à difusão dos ensinamentos de Krishnamurti. Então, considerado escritor do mundo, das suas misérias, apenas tentava fazer as pessoas perceberem o vazio. Dizia que, cessando o pensamento, talvez atingíssemos um caminho diferente. A utilidade do pensamento, que Krishnamurti pôde perceber e demonstrar, rendeu-lhe adeptos no mundo inteiro. Chegou a dizer que a energia do pensamento já nada mais podia fazer neste planeta pela humanidade. Disse também que precisávamos colocar uma nova energia em funcionamento. E por não ter tido e por não ter sido dotado de outro conhecimento que não fosse o do próprio pensamento, recusou a condição de Messias. Suas obras apenas indicam o caminho em aberto para prosseguir e encontrar esse outro caminho que é o do não pensamento. Morreu sem ter tido a glória de saber que quando ele contava com 9 anos, em 1903, nascia no Brasil o portador do conhecimento que traria o não pensamento. O brasileiro Manuel Jacinto Coelho, com sua obra de mais de 1000 volumes editados, prova que no desenvolvimento do raciocínio está o ponto de evolução mais alto da humanidade. Se Krishnamurti recusou a condição de Messias por não ter vindo ao mundo com um conhecimento superior ao conhecimento transmitido pelo pensador, o que dizer do mestre Manuel Jacinto Coelho? Uma pergunta que provoca reflexão. Afinal, mestre Manuel Jacinto Coelho reúne em um só conhecimento os seguidores de todos os credos, de todas as raças e de todos os níveis socioculturais. E por incrível que pareça, a obra Universo em Desencanto, que traz a cultura racional, diz exatamente o seguinte: se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E o autor diz sobre o raciocínio: quando conhecerem a cultura racional, então aí ficarão equilibrados pelo desenvolvimento do raciocínio, porque o triunfo racional está bem próximo desta realização mundial. Reflitam, porque para Krishnamurti o mundo já fez tarde, mas para você ainda está em tempo. E agora, raciocine comigo. Muitas pessoas perguntam, já que a cultura racional não é religião, como a cultura racional vê Deus? A palavra Deus já foi muito usada e gasta, deturpada até. Por isso, para a maioria das pessoas, Deus é uma luz, uma energia etérea. Sabe o que Santo Agostinho deixou escrito sobre Deus? Quando me perguntam o que é Deus, eu não sei. Mas se não perguntam, eu sei. É isso mesmo. Deus é superior, e nas frases de passageiras palavras deste degenerado mundo,
que habitamos seria mera pretensão de quem nem a si mesmo ainda conhece, tentar defini-lo com precisão. O Papa uma vez disse: provar a existência de Deus cientificamente seria rebaixá-lo ao nível dos homens. Mas será que Deus, sendo tão superior como é, acarretaria os títulos de mudo, surdo e soberbo? Será que não ouve o choro do mundo? Será tão superior que não possa chegar até os homens e dar-lhes uma satisfação do real porquê das coisas? Ora, esses são alguns dos comentários que nós ouvimos por aí. Einstein deixou sua opinião sobre Deus. Disse ele: não posso conceber um Deus que recompense e pune suas criaturas, ou se deixa levar por desejos do tipo que nos arrastam. Não posso imaginar um Deus com propósitos modelados pelos próprios homens, ou um Deus que não passa de um reflexo da fraqueza humana. Já Voltaire disse: o universo desorienta MC. Não posso imaginar um relógio sem um relojoeiro. Reforçando as palavras de Voltaire, dizemos que essa é uma afirmação que se encaixa dentro da lei de causa e efeito. Se existe o filho, é porque existe o pai. Se existe o fruto, é porque existe a árvore. Se existe o calor, é porque existe o sol. Ninguém pode negar que existe uma força que nos comanda. Não somos donos da vida e nem da morte. Essa força existe, e através das transformações que chamamos de morte, essa força vem trazendo renovações de vidas, mais aperfeiçoadas e amadurecidas, para que chegasse a hora de termos a capacidade de entender a nossa realidade. Como tudo começou, por que existimos, por que nos afastamos dessa força maior. Se alguém tivesse essas respostas, há muito o mundo seria outro. Há muito todos fariam por onde deixar este mundo, já que saberiam o porquê dele e partiriam rumo a um mundo superior. Como o ser humano se vê? Como um animal racional. E os estudantes de cultura racional veem Deus como um racional, superior racional. Por quê? Porque temos raciocínio, e então vemos Deus como um raciocínio superior a todos os raciocínios. O mundo não é um conjunto de energias visíveis e invisíveis? Então, vemos Deus como uma energia, mas superior a todas essas energias. E por ser energia, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso que a cultura racional não é religião. Não temos igrejas, não temos templos, nem sinagogas, porque sabemos que Deus está em todo lugar. Aqui, aí, em todas as partes do mundo. Ele, o racional superior, não dita normas ou regras. Ele ensina, ele transmite a sua sabedoria e nos faz sábios. E um sábio não precisa de normas. Ele sabe o que tem que fazer a tempo e a hora, porque tem conhecimento de causa e efeito. Por isso que os estudantes de cultura racional, com o conhecimento dos livros Universo em Desencanto, encontram respostas dentro de si mesmos, porque têm o raciocínio, e o raciocínio é o nosso ponto de encontro com Deus. Somos socorridos, orientados e amparados onde estivermos, com quem estivermos. Para nós, compreender o racional superior significa o que toda a humanidade sempre quis. Sabedoria aliada ao equilíbrio, de onde nasce a liberdade de ocuparmos e assumirmos a nossa própria individualidade. Raciocínio comigo de hoje, não é? E para o estudante de cultura racional, racional raciocínio
raciocínio racional, porque Deus é o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, todos aqueles que têm o raciocínio, que materializado chamamos de glândula pineal. E essa glândula pineal que vai se desmaterializando à medida que a gente vai lendo, relendo, estudando o livro Universo em Desencanto. Ela passa a ser desmaterializada e passamos a ter contato com a energia racional, não é, Paulo? Exatamente. Então está aí como é que você que está nos ouvindo pode fazer e conversar com Deus, com o racional superior, com Deus verdadeiro. Então, por isso dessa grande vontade de toda a humanidade, que sempre teve e se esforçou através das religiões, das filosofias, até das ciências, para ver se encontrava sua verdadeira origem. Mas essa origem não estava no ser humano através do desenvolvimento próprio do ser humano. Por quê? Porque o ser humano já é um ser deformado. Ele se deformou da sua origem superior. E um produto inferior não tem a capacidade para desvendar aquilo que lhe é superior. Precisa realmente o mundo superior se revelar, fazer aqui a sua exposição, todos os esclarecimentos, trazer o mapa, a planta, a bússola, a chave, né? E todo esse roteiro, desvendando então para esse ser, como é que ele foi formado, de onde é que ele veio, como é que veio, por que é que veio e como é que vai voltar para o seu mundo de origem. Por isso que a cultura racional não é religião, não é seita, nem filosofia, é um conhecimento natural da natureza que você desenvolve muito naturalmente por ser um dom natural do ser humano, o dom do raciocínio. Se alguém me provar quem sou, de onde vim, para onde vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro Salvador, o racional superior, que ditou o livro Universo em Desencanto. Um livro extraterreno, porque é um livro que não é daqui, que desvenda todo o saber humano e tudo aquilo que o ser humano precisa saber para preparar a sua volta, a odisseia do retorno ao seu mundo de origem, o mundo racional. Pois é. Então, faça que nem São Tomé, como a gente sempre diz aqui, viu, ouvinte? Leia para crer, né? Então, pegue a cultura racional, faça você mesmo, consigo mesmo, essa prova. Leia atentamente e sinta você mesmo, comprovando para si mesmo, toda essa verdade, toda a energia racional que você vai só ter a ganhar, a se esclarecer e a se equilibrar em todos os sentidos. E quem já é estudante é ler cada vez mais para desenvolver. E quem não é estudante ainda, quem não é leitor, procurar o conhecimento que vai resolver a sua vida, que vai dar solução à sua vida, ao seu sofrimento, a tudo aquilo que você espera saber e até hoje ninguém nunca pôde lhe explicar, que está trancado a 7 chaves dos enigmas e dentro dos mistérios. Está desvendado na cultura racional. E nós aqui convidamos estudantes da cultura racional, pessoas que queiram participar da banda racional aqui do centro, né, de São Paulo, e essa banda ficará na cidade de São Paulo para trabalhar junto com as caravanas na cidade. Os ensaios são aos sábados pela manhã, na Casa da Cultura Racional da Liberdade, da Rua Barão de Guape, 46, Casa 1, das 9 ao meio-dia. Então você, o jovem, você menina, você rapaz, que gostaria de fazer parte da banda, tocar qualquer instrumento, você vai aprender lá, né? E vai ter o seu instrumento e vai fazer parte da banda, divulgando assim através da música. Apenas avisando que a viagem para o Retiro Racional da Divina Providência será no dia 3/9 de 93, saída de Santo Amaro às 21h30 e de Santa Cecília 22h30. A Biblioteca do Presídio de Guarulhos também está solicitando livros da réplica aos estudantes que puderem colaborar. E a Caravana Racional do Butantã mandou aqui apenas um comunicado, né, do seu trabalho pela fase racional. E a dona Marta Neiva da Costa ligou pra gente e ganhou o livro, viu, dona Marta? É só buscar lá na Casa da Cultura Racional a partir de quarta-feira com a sua identidade. E um abraço também aos colegas do programa aqui, o Júlio, a Nailde, o Bira e o Nenê, que não vieram hoje, né? Estão ligadinhos aqui com a gente, aquele abraço a vocês. E o Arquimedes também. E o Aldo, né? Nós vamos chegando ao final de mais um programa de Encontro Racional deste domingo. Estiveram nesta edição Paulo, Luiz, a Neuza e o João Carlos aqui com a gente. Na técnica, o Maurício, né? Aquela pessoa, gente fina, está sempre aí com a gente,
levando cultura racional a todo o Brasil. E o raciocínio vence com amor, carinho e a suprema benevolência racional para a pacificação universal. E na próxima semana, nós estaremos aqui de volta a partir de 20 horas e 15 minutos. Então, amigos ouvintes, uma boa noite e até lá e... Boa noite, Brasil Racional. Racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, quero livro universo em desencanto, aspirar para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no